Olá, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo aqui ao Bloco de Esportes, o Balanço Geral. Vamos falar do jogo polêmico, bastante polêmico por conta do VAR. O Avaí venceu a Chapecoense nos pênaltis e conquistou o Campeonato Catarinense 2019. Vamos ao jogo. O grupo do Avaí 100% focado, como se estivesse isolado de tudo e de todos. Que silêncio, né? Calma, é apenas um truque na edição, porque na verdade o barulho estava intenso. É barulho intenso e jogo tenso. Bem diferente da paciência de Geninho e Ney Franco na beira do gramado. Mas o primeiro treinador que extravasou foi o da Chapecoense. Também, com um golaço como o de Regis, não tem como. Esse placar seria tranquilo para a Chapecoense e não favorável para o Leão. Então o Avaí colocou em prática aquele grito do torcedor que diz: vai pra cima deles, Leão! E foi mesmo. A cabeçada de Alex Silva foi perfeita. O gol do empate do Avaí surgiu, o da virada não. Decisão do título catarinense nos pênaltis. Fazia tempo, hein? A última vez que isso aconteceu foi na década de 40. João Paulo, Luan Pereira, Pedro Castro e Jones Carioca marcaram para o Avaí. Ailon perdeu para a Chapecoense. Agora o lance mais polêmico foi na cobrança de Bruno Pacheco. A bola tocou no travessão, no chão e saiu. O árbitro Braulio da Silva Machado recorreu ao VAR e confirmou que... Por prudência, a gente optou em ver no VAR e confirmou a decisão. A bola não entrou totalmente e finalizamos o campeonato, acredito que com chave de ouro. Ney Franco reclamou. Não dá para entender que o juiz fica o tempo todo com a mão no ouvido e nem se propõe a vir na tela de TV. Eu achei que não estava nem funcionando. E o presidente da Chapecoense foi mais além. Para ele, o jogo não terminou, não. Nós vamos entrar amanhã com pedido de cancelamento dessa partida. Nós vamos pedir, porque nos julgamos no direito de pedir, pela falha indecorosa desse árbitro chamado Braulio Gomes, que para mim deve ser punido e afastado do futebol brasileiro por uns 6 meses a 1 ano. Quando a bola realmente entrou, está espalhado em todas as redes de televisão hoje, denigrindo então esse cidadão a imagem do futebol catarinense. Sérgio Balão. Tudo bem, como é que tá, amigo Sérgio? Tudo bem? Aí, meu, nervoso, né? Nervoso, todo mundo indignado, né? Porque foi uma final de campeonato catarinense manchada, que entra para a história por esses erros de arbitragem. Então, falar primeiro tecnicamente do jogo, porque vamos separar as coisas. Primeiro tempo do jogo muito truncado, não foi um bom primeiro tempo, poucas oportunidades de gol para ambos os lados, um jogo que não andou muito, pouco tempo de bola andando. O diferente, o bonito foi esse golaço do Regis. Eu imagino a alegria do meu amigo Agrião lá na Cordilheira Alta com esse golaço do Regis. Sabe, o garoto soube aproveitar a oportunidade, chamou a responsabilidade, olha que pombo sem asa. Que golaço, um dos gols mais bonitos do campeonato catarinense. 1-0 para a Chapecoense, resultado perfeito. Foi uma atuação tranquila até da Chapecoense no primeiro tempo, sem levar susto, sem o Avaí conseguir jogar. A Chapecoense foi um pouco melhor no primeiro tempo e o diferencial foi esse golaço do Regis, perfeito, tranquilo, 1-0 no primeiro tempo e nós indo para o intervalo com uma expectativa que a Chapecoense pudesse manter no segundo tempo. Mas aí, infelizmente, o time parou, o time puxou o freio de mão. As alterações do Geninho deram muito certo, a entrada do André Moritz fez muito bem ao time do Avaí, depois o Jones Carioca também entrou e o Avaí chegou ao gol do empate. Chegou ao gol do empate e poderia ter virado o jogo no tempo regulamentar. Porque no segundo tempo, as alterações do Ney Franco não deram certo. O time da Chapecoense, não sei se que estava cansado da maratona de jogos, enfrentou o Criciúma lá, depois enfrentou o Figueirense aqui, depois enfrentou o Corinthians aqui, teve jogadores lesionados de uma partida para outra. O fato é que no segundo tempo a Chapecoense não conseguiu jogar bem. Recuou demais, chamou o Avaí e o Avaí poderia ter virado o jogo ainda no tempo regulamentar. Mas terminou empatado e aí foi para os pênaltis. E antes disso, agora entrando na arbitragem e nas polêmicas, já tem muita gente que entende que já no gol do Avaí houve impedimento. Se você olhar o ângulo lateral, o Getúlio, que é o jogador que vai na bola, que é o primeiro homem, estava claramente adiantado. Mas aí é questão de interpretação. Uns dizem que ele participa do lance, outros dizem que não. Mas ele se jogou na bola.
Para não participar do lance, aqueles que entendem que foi impedimento, ele teria que ficar parado. Ele não poderia ir de encontro à bola. Ele tentou encontrar a bola, mas não alcançou e aí o Alex Silva, por trás, acabou fazendo o gol de empate. Então, muita gente já entende, especialistas, de que nesse lance já houve irregularidade e que a arbitragem deveria ter utilizado o VAR. Que o VAR serve para isso, para esse tipo de lance duvidoso que gera diferentes interpretações. Mas nem bola não deram. Fizeram de conta que não existia VAR, validaram o gol, tudo certo, vamos pro jogo. E o Avaí continuou pressionando, mas não conseguiu fazer o segundo gol. E aí foi para as penalidades máximas. E aí, claro, aí a gente tem que enaltecer que o Avaí foi competente nas suas cobranças, bateu bem ao Pedro Castro, batendo bem o Avaí, até então, batendo bem as cobranças. O Ailon bateu muito mal, jogador com a experiência do Ailon, isso acontece. Mas pênalti, gente, não é mais loteria. Pênalti é preparação psicológica, é cabeça no lugar, é sangue frio. Olha, bateu muito mal o Ailon, bateu uma meia altura e no meio do gol. E aí o Avaí converteu as suas e veio o pênalti decisivo. Pênalti decisivo do Bruno Pacheco, que foi o que motivou toda a confusão. Aí o Bruno Pacheco vai bater, a bola bate no travessão e cai dentro do gol. E aquele sono daquele bandeirinha, o Elton Nunes, que está na risca da pequena área, estava fazendo o quê lá? Olha só onde é que estão o Braulio da Silva Machado e aonde que está o Elton Nunes. O Tchepo lá atrás viu que entrou, saiu comemorando e dizendo, não, entrou. Quando deu isso aí, o torcedor do Avaí já invadiu o gramado. Muitos torcedores do Avaí invadiram o gramado. E o primeiro erro do Braulio foi tomar a decisão com torcedores dentro do gramado. Não pode ter torcedor, o jogo não tinha terminado. Não pode haver torcedores dentro do gramado na hora da decisão. O Braulio da Silva Machado pipocou. Ele amarelou, ele ficou com medo de ir lá na cabine para observar o VAR, para ver se tinha dúvida ou não. Só foi atrás daquilo que os caras da cabine, que era o Rafael Traz, que falou para ele que a bola havia entrado quando na verdade não havia entrado. Mas como tinha muitos torcedores do Avaí já dentro de campo, ele pipocou, ele amarelou. E aí ele ficou com medo de ir lá verificar e voltar atrás. Aí se discute o seguinte, mas o Avaí ia fazer o pênalti seguinte. Não é isso que está sendo discutido. Esse gol aí deixava a Chapecoense viva. Ele tinha que marcar o gol, ele tinha que confirmar o gol, ele tinha que ir lá no VAR e ver que a bola entrou e confirmar o gol e aí transfere a responsabilidade para o jogador do Avaí bater o pênalti seguinte. Só que ele pipocou. O Braulio da Silva Machado, árbitro FIFA, amarelou e cometeu um erro terrível, que foi terminar o jogo com torcedores dentro do gramado. Isso não é permitido. E, aliás, que facilidade para os torcedores do Avaí entrarem no gramado. Derrubaram um acrílico lá, passaram na frente. Tenho muito respeito pela Polícia Militar de Santa Catarina, nossa briosa Polícia Militar, que aqui em Chapecó, aliás, faz um trabalho sensacional de segurança na Arena Condá. Mas lá na ressacada, os torcedores do Avaí entraram por um acrílico na frente dos torcedores, dos policiais militares que estavam lá. Como é que chama? Com os cães do canil. Passaram na frente dos policiais militares, alguns até sorrindo para os torcedores do Avaí. A maioria dos torcedores do Avaí entraram ali para comemorar, para fazer festa. Inclusive, onde é que já se viu seu Braulio da Silva Machado fazer selfiezinha com torcedores do Avaí, depois de uma arbitragem polêmica como ele teve? Só faltou colocar a camisa do Avaí para comemorar junto com os Avaí. Isso é uma vergonha. Isso aí tem que punir, tem que afastar. Isso aí é falta de respeito. Onde é que já se viu hoje em dia? O árbitro não pode dar entrevista dentro do jogo. Deu um monte de entrevista, um monte de videozinho, um monte de tapinha nas costas do pessoal lá de Florianópolis. Ele e toda a equipe de arbitragem estavam nos 10 dentro do gramado antes do jogo, tirando fotinho, fazendo selfiezinha. Uma palhaçada, uma confusão, uma folia, sabe? Daí no jogo deu todo esse rolo e depois do jogo, em vez de pegar e se arrancar pro vestiário, ficou ali fazendo selfiezinha com os torcedores havaianos. Então, olha, foi lamentável, uma várzea aquilo que nós vimos lá. Parabéns para os torcedores da Chapecoense que lá estiveram, deram um bonito espetáculo. E só recordando, como que foi a decisão ano passado aqui? Figueirense veio aqui, ganhou de 2-0, foram aplaudidos pelos torcedores da Chapecoense, fizeram uma festa aqui. Ontem, esta confusão aí, que manchou a final, infelizmente, do Campeonato Catarinense. É lamentável, né? Bom, em Chapecó, os torcedores da Chapecoense lotaram os bares para acompanhar a final do Campeonato Catarinense, que terminou com o resultado que a gente já sabe, né? O resultado que eles temiam, né? A derrota da Chapecoense. Acompanhe na reportagem. 2-1 para Chape. 1-0 tá bom. 3-1, né? 2-0. 2-1. 2-0. O jogo começou com os torcedores otimistas. Otimismo que fez os chapecoenses saírem de casa para assistir ao time nos bares da cidade. Também, o segundo lugar no campeonato do ano passado deixou o grito de vitória preso na garganta.
E para prestigiar o Verdão, nada melhor do que a companhia dos amigos e da família. Para deixar tudo verde, bandeiras do time nas mesas, na mão, nas costas. A camisa no corpo exterioriza o amor que vem do peito. E nesse clima começa o primeiro tempo. Olhos vidrados no telão. A expressão no rosto é um termômetro da partida. Aquelas mãos que não param quietas. A unha que em segundos some. Mãos unidas para reforçar a fé tatuada em forma de cruz na mão. E mulher e futebol, uma combinação cada vez mais forte. Olha ali uma mesa só delas. E o jogo vai desenvolvendo e o torcedor acompanhando. Foram mais de 40 minutos de tensão. E no finalzinho, aquela explosão. Primeiro tempo ganho. Torcedor aliviado. Será? Na verdade, aliviado ainda não, que 1-0 não garante, né? Tem possibilidade deles empatar ainda, mas a gente já deu o primeiro passo e estamos com o título praticamente na nossa mão. Agora é só administrar e tá aí, né? Tá um pouquinho aliviado, né? O time é bom, mas vamos esperar o apito final. Tomara que termine assim. Segue o intervalo. Aquela olhadinha no celular antes do recomeço do jogo. Uns minutinhos de game para passar de etapa. E essa mini torcedora chama para o jogo. Vamos, Sapê! Vamos, Sapê! Ela sempre disse que ela é chapecoense, então ela sempre acompanha os jogos no estádio. E hoje a gente veio acompanhar aqui. Esperamos a vitória. O torcedor chega empolgado para o segundo tempo. E é hora de começar. Mas antes, uma selfie. De novo, olhos atentos às jogadas do Verdão. E o tempo vai passando. E aquele gol que não sai. A preocupação aparece. O sorriso vai se desfazendo. Cadê o gol? Não saiu. É hora dos pênaltis. Ela respira fundo e ele consola. Pai e filho, companheiros fiéis na mesma paixão. Torcedora apaixonada, nervosa. Como é que fica o coração nesse momento? Meu Deus, não dá pra falar. Complicou, pai e filho complicou. Não, complicou. Pai e filho agora não é fácil. Mas vamos arriscar. Começam os pênaltis. Primeiro gol da Chapecoense. Segundo gol. E o terceiro, defesa do Avaí. Não dá para acreditar. Olhos frustrados. Não adianta não querer ver. A tristeza está estampada no rosto. Nem precisa falar. Fim de jogo e dessa vez não deu para a Chapecoense, que acabou perdendo o campeonato estadual para o Avaí. Mas é vida que segue. E nesta quarta-feira o time vai disputar uma vaga nas oitavas de final contra o Corinthians em São Paulo. A Chapecoense perdeu por 4-2 nos pênaltis. Em Chapecó, ruas vazias sem comemoração. Mas faz parte do jogo. Quem é chapecoense de coração tá com o Verdão na boa e na ruim. Vamos, Sapê! Vamos, Sapê! Água no chope do torcedor da Chape, né? É frustração, é tristeza, perder final. E dessa maneira, assim, né? Se perder na bola, jogando como foi aqui contra o Figueirense, não tem problema nenhum, porque é do futebol. O Figueirense veio aqui ano passado, deu um banho na Chapecoense, ganhou de 2-0, o torcedor Chapecoense aplaudiu. Agora perder do jeito que perdeu, com o comportamento que teve o Bravo da Silva Machado e sua equipe de arbitragem, não dá para você aceitar assim passivamente. Então tem torcedores, né, que, como eu disse, e faltou complementar lá, torcedores que invadiram sob a complacência da nossa briosa Polícia Militar, que está ali para impedir que os torcedores entrem, mesmo que seja para comemorar, porque muitos entraram para comemorar. Outros entraram para agredir colegas da imprensa aqui de Chapecó, que tentaram agredir fisicamente, inclusive partindo para cima dos jogadores da Chapecoense que tiveram que sair correndo. Eu vi, ninguém me contou, foi na minha frente. Os jogadores da Chapecoense tiveram que sair correndo para dentro do vestiário para não haver agressão física. Inclusive, alguns torcedores do próprio Avaí conteram os mais exaltados, porque tinha torcedor que queria partir para cima e outros não deixaram. Então foi um fiasco, foi um vexame.
Todo respeito ao torcedor do Avaí, que é daqui de Chapecó, que está nos acompanhando. Mas a final do campeonato catarinense foi manchada. Nada tira os erros cometidos pela Chapecoense. Poderia ter jogado mais, poderia, quem sabe, ter conquistado o título no tempo normal, poderia ser mais competente na hora das cobranças de pênalti, mas isso é uma coisa. Outra coisa é a vergonha que nós vimos ontem lá na ressacada. Bom, Luz, essa mandar os abraços agora aqui, né? Vamos aproveitar aqui e mandar um abraço à Ana Cláudia e toda a família Freitas. Obrigado pelo carinho da audiência. O Remiro, pai, a Miriam, mãe, parabenizando o Eduardo Antony, que está comemorando 12 anos. São moradores do bairro Passo dos Fortes. E um abraço também à Ana Caroline Brancalione, do bairro São Cristóvão. O pai Adriano, a mãe Veronice. Obrigado pelo carinho da audiência. Fechou, né? Amanhã a gente volta com mais esporte, falar da preparação da Chapecoense. Valeu, Serginho. No Brasil. Valeu. Abraço. Abraço. Amanhã. Abraço. Na sequência tem mais balanço geral para você, bem rapidinho. Vem chegando o recado.